Muito bem, fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos começar agora mais um bate-papo de Position. Hoje, dia 22/3/2020. Meu nome é Luiz Fernando e toda semana eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês no canal. Galera, estamos chegando no final do mês de março, última semana do mês. Esse mês que vai se mostrando extremamente desafiador e extremamente caótico para os mercados, de modo geral, caótico, na verdade, para o mundo. Temos, sem dúvida nenhuma, um ponto aqui de inflexão na história moderna, pelo menos dos últimos 30, 40 anos. Não foi notado nenhuma queda tão rápida como essa que nós estamos vendo. E todos os modelos, na verdade, nesse momento, começam a ser colocados em xeque, principalmente aqueles modelos com mais fragilidades, onde a pessoa acaba se expondo sem controlar o risco, sem diversificar, alavancado nos mercados, e vocês podem notar aí diversos fundos, diversos investidores com quedas de 80%, 90% do seu patrimônio dentro de um único mês. Ou seja, toda aquela conquista, toda aquela rentabilidade que vinha sendo alcançada ao longo dos últimos 5, 10 anos foi destruída em apenas um mês. Esse é o mercado de renda variável na sua forma mais bruta. E galera, nesse vídeo aqui eu queria mostrar para vocês como esses impactos reverberaram em diversos ativos e o que nós podemos esperar daqui para frente. Claro que nesse momento, com essa volatilidade, com esse nível de caos que o mundo vai se incorporando, fica cada vez mais difícil a gente ter uma premissa ou uma análise mais fria e que seja respeitada, pois nesse momento os modelos começam a sofrer também impacto por ruído, pelo caos momentâneo. Então, muito daquela análise técnica feita, principalmente aquela análise mais curta, em stops mais curtos, ali em alvos curtos, stops curtos, acaba sendo colocada em xeque devido à volatilidade. Temos aí stops pulados no mercado, na renda variável, quando a gente faz uma análise também aí de valuation, nós temos também mudança do cenário macro, micro, muitas empresas que até o mês atrás eram sólidas, vão passar extremas dificuldades nos próximos meses, conforme a situação vai se mostrando. E cada semana que vai passando, nós vamos sendo impactados por notícias novas e o nosso jeito de vida vai mudando também. Bom, galera, mas falando do que a gente aqui traz, vamos olhar o gráfico e tentar entender o que o cenário atual tem a nos mostrar e o que nós devemos esperar para as próximas semanas. Colocando aqui no gráfico, galera, vou começar hoje de uma forma diferente. Esse daqui é o gráfico que vocês estão vendo nas duas telas, o gráfico do Dow Jones, um dos índices mais, na verdade, o índice mais antigo aí do mundo. E aqui nós temos aí um apanhado das 30 maiores empresas americanas. E o que eu queria mostrar para vocês com esse estudo que eu fiz ao longo dessa semana? Notem que aqui nós temos, nessa parte preta, o mercado atual, e aqui na parte azul, o mercado durante a crise de 1929, a maior crise dos mercados de renda variável da história. Se nós observarmos o começo dessa crise com o momento atual, nós temos uma queda de por volta de 35% ao longo de 27 dias. Esse é o cenário americano dentro do índice das 30 maiores empresas. Se nós dermos um zoom aqui, lá em 1929, nós vamos observar que do começo da crise até o 27º dia, a gente teve aqui uma queda percentual de cerca de 15%. Ou seja, do começo da nossa crise atual é duas vezes maior que o começo da crise do crash de 1929. Notem que graficamente nós tivemos naquele período um respiro do mercado, aí o mercado ficando de lado por 1, 2, 3 semanas aqui, corrigindo em cima da média para depois desabar. E mesmo desse pico aqui, que o mercado marcou esse novo topo, até o próximo fundo, o mercado fez aí 39%. Em quantos dias? Até a marcação desse fundo aqui? Até a marcação desse fundo nós tivemos aí 14 dias. Então aí sim, quando o mercado
marca esse topo aqui, o mercado desaba de uma forma mais forte que a atual. Ou seja, o movimento atual é muito parecido com o movimento feito lá em 1929. Quer dizer que vai ser a mesma coisa? Não, galera. Quer dizer que a magnitude do movimento de queda é tão forte quanto o movimento que nós tivemos aqui em 1929. Lembrando que aqui muitas pessoas atualmente estão o quê? Incentivando comprar na baixa, incentivando comprar quando o mercado cai. Porém, a gente nunca sabe o lado de cá do gráfico, galera. A gente nunca sabe o que vai acontecer aqui. Nós não sabemos. Se nós observarmos aqui em 1929, dentro da maior crise da história, nós tivemos o quê? O mercado desabando cerca de, até esse fundo aqui, 49%, marca um fundo, aí o mercado volta a subir. Nessa subida, provavelmente muitas pessoas naquele momento achavam que o mercado iria voltar para o seu topo, e do fundo até aqui esse ponto nós tivemos uma alta de 49%, e olhem o que acontece depois. Sim, galera, isso é uma crise. Isso é um movimento que muda os mercados. Do topo que nós tivemos, o começo da crise em 1929 até o fundo marcado em 1932, nós tivemos aí 3 anos onde o mercado americano caiu cerca de 89%. Praticamente tudo virou pó. Tudo virou pó ao longo de 3 anos. E esse aviso, a gente nunca sabe se o mercado vai ser igual, se vai acontecer a mesma coisa ou não. Mas, galera, esse é um aviso claro para não colocar todo o nosso dinheiro em renda variável, para não colocar tudo que nós temos em ações, achando que aqui é o fundo, que aqui é o fundo, que agora é um bom momento, que as ações estão descontadas, que agora é um ótimo momento para... Galera, cuidado. Nesses movimentos a gente pode perder aí sim 70, 80, 90% do patrimônio alcançado. O que acontece? Se nesse tipo de movimento você migra tudo que tinha em renda fixa para renda variável, nessa queda praticamente você vê as suas economias evaporarem. E duvido, bem muito pouco provável, que alguém aqui, depois de todo o patrimônio cair cerca de 70%, 79% ao longo de mais de 2 anos, tenha coragem de ainda ficar exposto e não precisar do dinheiro para outras coisas. Então, muito cuidado. Parece que, caiu, comprou, né? Vou entrar agora porque vai voltar a subir. A gente nunca sabe quando o mercado vai passar por um ciclo como esse. A gente nunca sabe os efeitos do atual momento para os próximos meses, para os próximos anos. Significa que a gente não deve operar? Não. Significa que a gente deve operar com cuidado, respeitando o nosso nível de controle de risco, respeitando o nosso nível de diversificação e deixando parte dos nossos investimentos em renda fixa. Essa é uma visão que eu queria trazer para vocês do Dow Jones, da crise de 1929 e do movimento atual. Agora, eu vou trazer para vocês aqui o nosso mercado. Vamos colocar aqui em uma tela só. E vamos entender agora, então, sim, o nosso mercado, o nosso Ibovespa, galera. O que está acontecendo? Temos, novamente, essa semana, uma queda muito forte, uma queda de cerca de 18% de queda em uma semana, levando o nosso mercado do seu topo até o movimento atual com uma queda aí de 43% em poucas semanas. Olhem a magnitude dessa queda, olhem a inclinação desse movimento, galera. Parece uma queda livre, né? Parece alguém que salta do penhasco e vai caindo aí em queda livre. Esse é o nosso mercado no movimento atual. Fatos que me chamam a atenção para as próximas semanas. Estamos num nível de sobrevenda muito importante dentro do estocástico. Temos aqui esse momento sendo um movimento parecido com aqui no fundo de 2018, com até mesmo lá no fundo de 2016. Se a gente colocar um pouco aqui na ponta do lápis, talvez ainda seria esperado um movimento aí de queda de mais 1 ou 2 semanas para não sei porque não está subindo, isso aqui não está maximizando, mas enfim. Temos um movimento aí de queda, talvez, de mais 1 ou 2 semanas para atingir níveis como 2016 e como 2008.
Fato é, galera, que o mercado está bem sobrevendido no movimento atual. Os preços já estão longe da média, como pouquíssimas vezes antes vistos. Olha, aqui a média de 50 períodos que já se inclina para baixo, e aqui nós temos a média também de 12 períodos já cortando a média de 50 períodos. Isso, ao longo prazo, significa que o nosso mercado estamos, na verdade, em um mercado de baixa. O mercado de alta foi desconstruído com esse movimento. Saímos do nosso bull market, que vinha lá desde 2016, e entramos em um período de bear market. Estamos entrando em um período de bear market, onde todas as operações na ponta da venda devem ser feitas e ser feitas operações na ponta da compra com muito cuidado. Então, galera, muito cuidado em comprar ativos, muito cuidado em achar que está barato demais no movimento atual. Mas, nesse momento, eu não vejo nada a ser feito. Assim como eu falei para vocês que na semana passada eu não via nada a ser feito, nessa semana a mesma coisa. Temos uma volatilidade muito grande e qualquer operação feita agora acarreta stops longuíssimos, stops que não são praticados, principalmente na ponta vendedora, onde a gente tem stop de 30%, a gente teria que imaginar do ponto atual para a próxima queda, uma queda de 40% para equalizar o nosso risco. Então não faz sentido nesse momento aqui agora efetuar vendas. Compra, nesse momento atual, eu também não sou a favor, apesar que, se nós olharmos o Ibovespa no gráfico diário, nós temos no gráfico diário uma marcação de um fundo, nesse ponto, e desde o começo da queda lá em cima, notem que depois daqui, esse é o primeiro fundo onde nós temos a máxima superada. Notem aqui que nós tivemos um dia de alta, onde o mercado desaba no dia seguinte. Depois, outro dia de alta, o mercado já invalida no dia seguinte. E aqui nós temos de novo um dia de alta, o mercado já invalida no dia seguinte. Agora, nesse momento, nós tivemos um dia de repique. E o mercado aciona todo mundo que colocou aqui compras nesse ponto. Faz um candle feio, sim, é verdade. Tá até a cara de um novo topinho aqui, caso o mercado consiga abrir abaixo dessa mínima dos 65 mil pontos. 65.800, mas caso o mercado suba por alguns dias, nós teremos aí um topo marcado dentro de toda essa perna de queda. Então, poderemos sim, com esse cenário, esperar talvez um repique para a próxima semana no nosso mercado. Claro que tudo vai depender de como as coisas vão se desenrolar, mas também, galera, uma coisa muito importante nesse momento aí de caos é o quê? O mercado nunca trabalha com o movimento atual, ou seja, esse ponto que nós estamos vivendo aqui agora de lojas fechando, shoppings fechando, pessoas em casa, boa parte disso já foi precificada nos dias anteriores. Esse cenário nós já tínhamos na semana passada. Ou seja, o mercado nunca está trabalhando com o momento atual. O mercado pode sim estar trabalhando com a recuperação talvez daqui 2, 3 meses. Quanto tempo vai levar para o comércio voltar a funcionar? Quanto tempo nós vamos ter desse lockdown, né, desse fechamento total aí das pessoas reclusas em casa. Então o mercado, por mais que o cenário atual, a nossa visão para o mundo atual seja uma visão muito ruim, o mercado nunca está trabalhando com esse momento, e sim já lá na frente. Isso a gente pode perceber muito bem quando o mercado começou a desabar aqui em fevereiro. Em fevereiro nós tínhamos aqui lá na semana do Carnaval, ainda não se falava em nada disso, de cidades paradas, de como esse vírus ia afetar São Paulo, Nova York, a Europa de uma forma mais aguda, e o mercado já começou a desabar as cotações, as pessoas já começaram a vender já olhando esse cenário que nós estamos agora. Então, na minha humilde visão, muito desse cenário que nós estamos vendo agora já foi precificado nos gráficos. Mas, no ponto atual, eu não me arrisco a abrir novas compras. Vamos aqui, deixa eu colocar na minha lista de observação, vamos lá. E olhando aqui, galera, então no Ibovespa, nada a ser feito. Outro ponto importante que eu acho que eu devo falar para vocês é aqui. Notem, essa linha vermelha grande indica para a gente o topo de 2008 e o topo que o nosso mercado voltou a testar em 2010 e depois rompeu lá em 2017. Esse topo foi violado aqui e agora está sendo aqui. Ou seja, galera, caso o nosso mercado não se recupere
na próxima semana fazendo um candle assim, ou talvez na outra, nós estaríamos de novo debaixo do topo histórico do Bovespa, um topo muito importante, o que também traria mais um viés bem baixista, onde nós iríamos espelhar a simetria para o nosso fundo de 37 mil pontos ou o fundo mais relevante do mercado em 29 mil pontos. Eu enxergo como muito importante que nessa semana aqui o mercado volte a demonstrar força compradora, o mercado volte a demonstrar interesse na ponta da compra, para que nós possamos fechar acima desse topo lá de 2008. Notem como aconteceu aqui durante 2018. Nós tivemos o mercado fechando abaixo, o mercado fechou por uma semana abaixo, marca um fundo e depois sobe, né? Fechando acima desse topo e aí volta a sua longa tendência de alta. Esse seria o cenário ideal para todos os comprados nesse momento atual. Temos também aqui através do índice ETF do Small 11, que compila aí, se eu não me engano, 70 das maiores small caps do nosso mercado, um fundo muito importante sendo testado, que nada mais nada menos é do que a máxima de 2017, esse fundo marcado 2 vezes em 2018 e agora volta a ser testado novamente, ou seja, muito importante que o mercado consiga permanecer aqui acima também desse fundo, pelo menos para que essa queda tão forte seja amenizada no curto espaço de tempo. Também não seria maluco de se imaginar o mercado corrigir e voltar a subir aqui na próxima semana, voltar a testar aqui esse ponto que foi lá os 95 mil pontos para fazer um cenário como esse. Aí sim talvez teríamos uma queda tão forte e aguda como foi aqui e como nós vimos lá na crise de 1929. Esse é o cenário importante, galera. O mais legal do gráfico é que a gente trabalha com o momento atual, com o que acontece, e não vamos fazer projeções para o futuro, esperar o que vai acontecer. Esse é o cenário que está dado. Então, resumindo, temos o fim do nosso bull market, temos o mercado alinhando as médias para baixo, temos também o topo de 2008 sendo rompido para baixo. Então, esses três cenários dão um viés muito mais baixista para os próximos meses, na minha forma de entender o mercado. Indo aqui, a gente já falou do mercado americano, aqui nós temos o S&P, que também essa semana, olha aqui galera, olha esse ponto, mercado americano, se nós observarmos esse fundo que foi marcado em 2018, o mercado simplesmente essa semana testou e não respeitou esse fundo, e se nós observarmos no mercado americano, via a assimetria, nós temos fundos relevantes, fundo de mercado só lá nos 1.800 pontos. Isso dá uma queda do ponto atual para lá de cerca de mais 20%, o que deve trazer aqui para o nosso mercado uma queda aí de provavelmente aí mais uns 30, 35% no nosso Ibovespa, caso isso aconteça no mercado americano. Índice Nasdaq, nós temos também a mesma coisa, fechando com um candle bem vendedor, bem feio. Lembrando que aqui no Nasdaq era o índice que vinha segurando as pontas lá nos Estados Unidos, né? As empresas de tecnologia eram as empresas que vinham performando melhor nesse cenário, e temos aí também o mercado americano dentro dos seus 3 índices, fechando abaixo da média de 50 períodos, configurando também um início de bear market, um início do mercado de venda. Pelo VIX, análise do VIX, nós temos o VIX aqui que nessa semana voltou a renovar as suas máximas, mas deixa um candle aí com cunho mais baixista, depois de romper esse ponto aqui e praticamente lá tocar o ponto de volatilidade máxima alcançado em 2008. Fato é, galera, que olhando esse cenário, eu esperaria na próxima semana também um descanso do mercado, só que, porém, eu já tinha falado isso na semana passada e o mercado tocou de novo. Vamos esperar agora para ver como fica a coisa. Sinal também que eu acredito, talvez uma correçãozinha, é o dólar, galera. O dólar, galera. Notem aqui que o dólar, nós tivemos aí, depois lá desse topo rompido, o dólar atingindo aí os seus R$ 5,24, ficando aqui acima, naquele topo que nós conversamos dos R$ 5,00. E se nós observarmos no gráfico diário, o dólar marca um topo. O dólar marca um topo nesse ponto aqui. E pede pelo menos uma correção, nem que for lateral aqui em cima dos R$ 5,00, pede uma correção no dólar. Bitcoin,
No Bitcoin, nós temos, após a queda do Bitcoin aí de cerca de 50%, nós temos essa semana uma inside bar. Sim, barra pequena dentro de barra grande, dentro de uma longa, aí ainda, tendência de longo prazo, que nós temos desenhada aqui, tá? Se nós vamos tentar ligar esses topos aqui, deixa eu ver o que a gente consegue fazer. Não, nada faz sentido aqui. Se a gente pegar esse ponto, também não. Mas nós temos ainda a tendência, ainda a inclinação do gráfico, ela ainda é para cima. Nós temos aí essa sidebar. Fato é que o Bitcoin, caso, ao meu modo de entender, venha a romper os 7 mil dólares, tem todo espaço para voltar para sua tendência de alta. Fato é que aqui ninguém quer mais, né? Após o mercado romper aí 50% para baixo, ninguém quer o Bitcoin nesse momento atual. Um negócio legal, galera, que eu queria mostrar para vocês, voltando aqui para o nosso Ibovespa, para quem aí talvez acredita num respiro de curto prazo no Ibovespa, faz todo sentido esse desenho aqui que eu havia feito, acho que foi no gráfico, deixa eu ver aqui. Se a gente conectar esse topos, aqui nós temos, aqui ó, nós temos esses topos sendo conectados, esses fundos na verdade sendo conectados nesse momento. Nós temos aqui uma linha que poderia conectar esse fundo com esse fundo, claro que é muito subjetivo, né? Mas conectaria esse ponto com esse ponto e aqui esse ponto, o que talvez traria um descanso aí para o mercado no curto espaço de tempo. Eu não gosto de usar linhas de tendência de alta, linhas de tendência de baixa, mas aqui vale toda a pena mostrar para vocês essa análise também. Vamos ver como o mercado se comporta na próxima semana. E galera, olhando os gráficos aqui, não tem nada de muito novo, né? Nós vemos aí gráficos como o da Gol, onde o papel aí cai cerca de 80%, chegou a cair quase 90% essa semana. Nós temos aí uma operação que eu estou até vendido, nós temos aí, por exemplo, a Banco Banrisul caindo desse topinho até aqui 50%, JBS, outra operação que eu estou vendido, mas que não anda mostrando muita força nesse cenário atual, ponto aqui foi de venda nesse ponto, o papel ainda gera algum lucrinho, mas mostra muita força nesse ponto. Nós temos aí muitas quedas generalizadas, quedas de 90% em empresas como Gol. Nós temos aí própria IRB. Aqui um outro exemplo, galera, como eu falei para vocês lá no índice Bovespa, parem de achar fundos nos papéis. Temos aqui a IRB caindo cerca de 85% essa semana. Para vocês terem uma ideia, papel do topo até o fundo, 85% de queda. E com certeza, muita gente aqui nesse ponto buscou compra, 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 né? É o fundo, é a mínima do papel, ponto ótimo para comprar. Galera, não tentem achar fundos nesse cenário atual. Eu queria trazer para vocês, então aqui numa visão geral, nós não temos nada de muito interessante, a queda afetando o mercado como um todo, então nós não temos posições nesse momento de destaque na ponta da compra. Eu queria falar com vocês sobre alguns papéis que me chamam a atenção essa semana. Um conceito que as pessoas não têm no mercado, e é muito importante que nós tenhamos, talvez para esse período mais difícil que vem se desenhando, é o quê? Mercado, galera, mesmo quando o mundo desaba, algumas ações conseguem ainda melhorar os seus lucros, conseguem ainda ser destaque no mercado. Se nós observarmos o Ibovespa durante toda a queda que se configurou desde lá de 2010 até final de 2016, né, começo de 2016, nosso mercado caiu 46%. Então, para quem olha isso aqui de fora, pode pensar, nossa, mas então todo mundo que tinha operações de compra aqui perdeu dinheiro, o que não é verdade. Se nós observarmos, por exemplo, a Cielo, sim, a Cielo, a própria Cielo, olhem o que esse papel fez lá, isso a gente está em 2011, olha aqui desde esse fundo, em 2011 até 2015, esse papel teve uma valorização de 500% dentro desse período em que o mercado sofreu muito, esse ativo conseguiu sim se destacar. E notem, no auge, né, quando o mercado lá em 2016 voltou a recuperar, nós tivemos o topo aqui em Cielo, ou seja, quando o mercado estava em queda
esse papel performou muito bem, e agora, quando o mercado recuperou e fez toda a tendência de alta, esse papel desabou. Falando disso, Cielo está quase no seu ponto mais baixo da história, né? Chegando lá nos seus R$ 3,69. Então, galera, por isso, o que eu queria falar para vocês é de algumas empresas que vêm me chamando a atenção, que vêm se comportando muito bem com esse crash que nós estamos vendo. E a primeira da lista que eu queria citar para vocês é a VEG. A VEG, galera, a VEG desde essa queda total, a VEG caiu lá do seu topo até o ponto atual, a VEG fez uma queda de 49%, porém, até o fechamento do mercado, nós temos uma queda de 36% em VEG, estando ela, sim, mais forte que o Ibovespa. Outro ponto importante, notem que as médias ainda continuam, principalmente a média de 50 períodos, continua apontada para cima. Esse topo rompido foi respeitado, então nós temos aqui, notem, uma importante premissa da teoria de Down é o quê? Os topos rompidos são respeitados quando o mercado corrige, e nós temos isso acontecendo essa semana aqui em VEG. Então, VEG, sim, dentro de todo esse caos, é uma empresa que vem se comportando muito bem. Temos outra empresa, que é a Raia Drogasil, no mesmo cenário. Enquanto o mercado lá desabou 45%, a Raia Drogasil caiu 32%, fechando na sexta-feira com uma queda de 23%. Também dentro da sua tendência de alta ainda. Então temos o mesmo cenário aqui em Raia Drogasil. Outra empresa, então aqui agora vamos entrar na lista aqui, notem como vai começar a aparecer empresas defensivas na nossa lista. O mercado durante 2016 até 2020 agora, as empresas de destaque eram empresas, muitas empresas de menor capital, empresas cíclicas que desempenharam muito bem. Só que na crise o que acontece? As pessoas buscam ativos com uma menor exposição, uma empresa mais sólida, com um caixa mais reforçado ou de setores que tendem a não ser impactados tão fortemente por esse cenário. Se nós observarmos TIMP, que é a TIM, que nunca vinha aparecendo na lista, agora aparece. Temos em TIM também, do seu topo até a mínima, uma queda de 27%, o mercado fechando ainda com candle verde em cima da média de 50 períodos. Mesmo caso aqui na Vivit, né? Esse aqui é um papel com menos liquidez, mas se nós observarmos a Vivit 4, que é a Telefônica, nós temos também a mesma coisa. Notem aqui, a empresa consegue, o ativo consegue fechar com seus preços acima da média de 50 períodos. Mais um caso dessa lista, galera, é a BTOW3, que é a empresa controladora aí das operações do Submarino, das lojas americanas, e-commerce, né, o que deve ser impactado positivamente também por esse mercado restritivo, onde as empresas não conseguem abrir as lojas, enfim, o e-commerce deve sim ser beneficiado, e nós temos também aqui em BTOW3 um cenário também mais positivo, onde o papel consegue ainda se segurar acima aqui da média de 50 períodos. Esses são os ativos que me chamam a atenção nesse momento atual, onde o mercado desaba, eles conseguem permanecer dentro de uma tendência de alta. E eu vejo, galera, aqui eu trouxe mais 4 destaques para vocês para falar o quê? Cuidado novamente com essa história de empresas defensivas. Temos aqui um caso que eu vi muitas pessoas falando de uma empresa que era muito defensiva, que seria a Embraer, né? Há um ponto atrás as pessoas falam que era uma empresa extremamente sólida. Olha isso, a queda que a Embraer vem registrando nesse ponto, com essa crise aí das companhias aéreas. E também temos aqui outra, muitas pessoas que buscam ativos com fundamentos bons, empresas que têm um preço descontado, né, no mercado. Essa era uma empresa que fazia parte de 9 de 10 carteiras aí de empresas com preço descontado, é a Valid. E temos nesse momento aqui a Valid aí caindo, fechando abaixo da sua mínima histórica. Do seu topo até aqui, essa empresa cai 80%. Temos da queda aqui dessa mínima, onde muita gente apostou nesse suporte aqui desenhado, uma queda aí já de cerca de 27%, ou seja, não temos mais fundo nesse papel aqui para ser projetado, ou seja, o papel está em queda livre. E era um papel, uma ação aí que fazia parte de carteira de muita gente que recomenda
ativos que têm preço descontado, empresas com fundamentos ok, que tem um preço lá muito barato. Enfim, galera, muito cuidado com esse tipo de abordagem em mercados como o nosso atual. Eu acho que era isso a falar para vocês. Não vejo no momento atual nenhuma venda ou compra nessa semana. As ações estão com a volatilidade muito grande. Mostrar para vocês aqui uma outra importância do stop. Eu compartilho com vocês as minhas duas carteiras. Eu ainda tenho alguns ativos comprados. Eu tenho, por exemplo, na venda a Banrisul e JBS. Mas na compra ainda estou com as posições de Magazine Luiza, que essa semana fecha abaixo da média de 50 períodos também. Isso, galera, em Magazine Luiza aconteceu só lá em 2016. Pela primeira vez, dentro de todo esse ciclo de alta em Magazine Luiza, nós temos o ativo fechando abaixo da média de 50 períodos. Meu stop dentro desse ativo está automaticamente colocado aqui na mínima desse candle dessa semana. Tenho ainda operações da Trisul, outro ativo que também sofreu muito, caindo e também fechando abaixo da média de 50 períodos. Aqui meu ponto de venda está nesse ponto. Lembrando que foi uma operação que eu comecei a montar lá nos seus R$3. Sairei aqui com um lucro muito menor, mas numa situação como essa, o importante é preservar o capital e eu não quero estar exposto caso esse ativo venha a perfurar essa mínima aqui, pois simetricamente em Trisul nós teríamos espaço para corrigir até os 2,47. Outro ativo que eu tenho em carteira ainda é a Júlio Simões, JSLG3, que também caiu muito forte essa semana aqui, colocando aqui o meu stop nesse ponto atual. Praticamente aqui em Júlio Simões 3, o meu ponto de compra foi lá, aqui nos R$8. Se sair agora, vou sair até com um pequeno prejuízo. Depois de toda essa movimentação de alta, faz parte. Estamos lembrando novamente dentro de um cenário que, provavelmente, pós passado esse ponto, nós vamos lembrar e olhar para trás e falar, nós passamos por 2020 e conseguimos sobreviver a 2020. Então, galera, nesse momento atual, o importante, ao meu ver, caso o mercado continue a cair, é preservar o patrimônio. Não acreditem nessa história de comprar porque está barato. Não acredite em possibilidade de compra com o mercado desse jeito, pois pode ser muito perigoso lidar com um mercado tão incerto como nós temos nesse ponto atual. Então é isso, vamos esperar, galera, que nas próximas semanas a volatilidade diminua para que aí eu consiga encontrar alguma coisa para se fazer no mercado. No momento atual é só olhar e tentar aí controlar o risco das operações em aberto. E vamos ver o que acontece para vocês. Eu desejo uma excelente semana, muita tranquilidade, muita iluminação nesse momento atual. Busquem leituras, busquem conhecimento, busquem meditar para tentar acalmar e também proteger os seus familiares, seus parentes nessa situação, galera. Uma situação bem complicada, mas com certeza sairemos mais fortes desse momento atual do que nunca. Um forte abraço para vocês, tenham uma ótima semana e até a próxima.